Bom, começando a apresentação, a gente tem a parte do controle de acesso ao meio, né? O que seria essa parte? Basicamente uma subcamada de acesso a meios, né? Que também pode ser conhecida pela sigla MAC, MAC, e ela é uma parte da camada de enlace de dados, né? Que fica responsável por estabelecer uma lógica quanto ao uso do meio de transmissão em topologia de difusão. E daí, quando a gente tem uma topologia de difusão, significa que vários nós usam exatamente o mesmo meio para poderem enviar mensagens. E basicamente, em uma topologia que é assim, se mais de um nó tentar enviar dados ao mesmo tempo, ocorre o que se chama de colisão. E toda vez que uma colisão ocorre, todos os dados enviados são perdidos e precisarão ser retransmitidos novamente. E basicamente o objetivo do Mac, né, o controle de acesso ao meio em inglês, é justamente tentar evitar ao máximo as colisões, pois são elas que fazem com que a rede torne-se mais lenta. E para conseguir isso, existem vários protocolos que foram desenvolvidos ao longo do tempo. E daí agora a gente tem os protocolos de acesso aleatório. Os protocolos de acesso aleatório derivam do protocolo Aloha, cujo método foi melhorado e incluindo um procedimento para forçar as estações a testarem o meio antes de fazer a transmissão, e requer que cada estação teste o meio antes de iniciar uma transmissão. E basicamente a gente tem agora o CSMA/CA. De maneira geral, é uma sigla que significa múltiplo acesso por detecção de portadora, sendo que o CA é o mecanismo que evita a colisão de pacotes. Ele está por trás do protocolo de comunicação, tanto da frequência 2.4 GHz quanto na 5.5 GHz. E faz parte do protocolo 802.11, que serve para certificar que o cliente consiga se comunicar com access point ou ponto de acesso, sem que existam colisões de dados. Lembrando que as colisões acontecem quando dois clientes transmitem informações ao mesmo tempo para um único AP, access point no caso. E agora falando um pouquinho mais sobre os casos de colisões, a gente tem, por exemplo, se dois clientes transmitirem informações ao mesmo tempo para o access point, é colisão na certa, óbvio. Então é preciso existir um mecanismo que permita todos os dispositivos conectados ao access point que consigam se escutar. Assim, cada um saberá quando estará livre para enviar as informações, como se fosse um sinaleiro que espera a sua vez de poder enviar as informações, para que consiga evitar essas colisões. E o que significa basicamente, né, o cliente oculto e a sigla CSMA/CA? Quanto à aproximação, o cliente oculto ou o nó oculto são levados para o próximo access point. O conceito de cliente oculto é justamente esses clientes que não se escutam, que não conseguem e acabam ocasionando as colisões. E para que serve, né? Para que funciona e que necessita que os dispositivos consigam se escutar? E como dá para resolver isso, né? No caso, esses dispositivos que não conseguem se escutar, o que dá para fazer? O instalador ele pode remover barreiras, reduzir a área de cobertura e até reduzir a potência do access point e aproximar os clientes dele e montar outras células. Tem também aumentar a potência, seria uma saída. Porém, é a curto prazo, porque todo hardware tem suas limitações, então chegaria um ponto que nem mesmo o próprio hardware daria conta da potência e acabaria ocasionando algum problema que pudesse acabar tendo que ser feito a troca do hardware no caso. E daí a gente entra no CSMA/CD, né? É basicamente a técnica de acesso ao meio mais comum em redes locais para as topologias em barramento e em estrela. Basicamente, o algoritmo básico desse trajeto é: se o meio estiver livre, ele vai transmitir os dados. Caso contrário, ele volta e vai continuar procurando um meio livre. Daí, se o meio estiver ocupado, ele continua a ouvir até que o canal esteja livre e então transmita imediatamente. Se uma colisão for detectada durante a transmissão, ele vai transmitir um pequeno sinal especial, um jump signal, para garantir que todas as estações saberão da colisão e então pare de transmitir.
Ou ele vai, após transmitir o Jank Signal, ele espera um tempo aleatório e tenta transmitir os dados novamente. E quando se utiliza o CSMA/CD, a quantidade de capacidade do meio desperdiçada é reduzida ao tempo de detectar a colisão. Diferença entre CSMA-CD e CSMA-CA. As principais diferenças entre os protocolos é a capacidade que nós que utilizam o CSMA-CD têm de identificar quando ocorrem as colisões, isto é, os nós são capazes de transmitir e ouvir o meio ao mesmo tempo. Em ambos os protocolos citados, o back-off cresce exponencialmente com o número de colisões, e se os pacotes de dados enviados por um nó forem recebidos corretamente, o receptor enviará um frame de confirmação. O CSMA/CA utilizado pelas redes Wi-Fi é fundamentado no protocolo de redes cabeadas CSMA/CD, uma vez que nas redes sem fio é mais difícil serem identificadas colisões. O protocolo CSMA/CD foi alterado para se adequar a essas características. A técnica utilizada pelo CSMA/CD para detectar uma colisão é independente do tipo de mídia física, uma vez que a especificação do protocolo é típica de camada 2 do modelo OSI. O protocolo de revezamento, como visto anteriormente, os protocolos de divisão de canal, é eficiente para carga alta realizando um compartilhamento justo do canal, no entanto ineficiente para carga baixa, possuía atraso no canal de acesso e divisão de largura de banda mesmo com apenas um nó ativo. E o protocolo de acesso aleatório, que era ineficiente para carga alta, ocorrendo sobrecarga causada por colisões, porém eficiente para carga baixa, tendo um único nó, podendo utilizar completamente o canal. Com isso, surge o protocolo de revezamento, que tenta unir o melhor dos dois. Geralmente, o acesso ao meio é realizado em função de uma estação centralizadora que determina quando uma dada estação pode transmitir, evitando desse modo colisões, a estações compartilhada a taxa no canal com outras estações. Token Ringing. O Token Ringing é um protocolo de redes que utiliza uma topologia lógica de anel e funciona na camada física, ou seja, ligação de dados, em lance do modelo OSI, dependendo da sua aplicação. As redes Token Ring são diferenciadas das redes Ethernet, amplamente utilizadas hoje em dia. Isso é visto que a última possui uma topologia lógica de barramento. O Token Ring é utilizado um símbolo formado por uma trama de 3 bits que funciona ao circular em uma topologia de anel, onde as estações precisam aguardar a sua recepção para poderem transmitir. A partir daí, a transmissão é realizada durante uma pequena janela de tempo e apenas pelas que possuem o token. As redes de token ringing são diferentes das redes Ethernet, ainda presente no mercado e com uma topologia lógica de barramento, com um símbolo formado por uma trama de 3 bits. O funcionamento circula em uma topologia de anel onde as estações aguardam a recepção para serem transmitidas. A transmissão acontece em uma janela de tempo e apenas que possuem o token. As redes Token Ring estão cada vez mais escassas, pois o seu protocolo apresenta desvantagens comparadas à rede Ethernet. E a velocidade é limitada a 16 MB por segundo para montar uma rede Token Ring. Esse é um ponto negativo, porque em relação à rede Ethernet, que permite 100 MB por segundo, é mais rápido, né? Apesar de ainda serem utilizadas hoje, as redes baseadas em Token Ring estão escassas, visto que o protocolo apresenta diversas desvantagens em relação à rede Ethernet. O custo para montar a rede Token Ring é muito mais elevado e a sua velocidade de transmissão é limitada a 16 MB por segundo, enquanto a rede Ethernet permite 100 MB por segundo. Ainda que as taxas mais altas estejam sendo implementadas graças à nova tecnologia de cabeamento, que suportam 100 MB por segundo e 1 GB, no entanto, apesar de utilizarem em redes mais antigas de médio e grande porte, o Token Ring possui vantagens em relação à rede Ethernet. A topologia lógica de anel utilizada pelo protocolo praticamente imune a colisões de pacote,
também o diagnóstico de problemas e a solução deles. É mais simples. Visto ser utilizado necessariamente redes obrigatoriamente hubs inteligentes, as vantagens é que, em termos de velocidade e praticidade de uso, o Token Ring perde por muitas vezes não compensar o alto investimento. Porém, uma das vantagens que ela possui é que a topologia lógica de anel utilizada é praticamente imune a colisões de pacotes e além da manutenção ser mais simples, já que é utilizado hubs inteligentes. Protocolo de divisão de canal. A cada transmissão se associa um código, que direciona em qual subcanal do espectro se dará a transmissão e em qual momento isto ocorrerá. O código coordena a troca de canais e os momentos de transmissão. Nas siglas de FDMA, TDMA e CDMA, a primeira palavra explica o método de acesso. A segunda, divisão em português, mostra que as chamadas são divididas nesse método de acesso. FDMA. FDMA coloca cada chamada em uma frequência separada. Para introduzir funcionamento das redes móveis, é necessário apresentar as técnicas utilizadas de múltiplos acessos, ou seja, como vários celulares conectam uma estação rádio base, ERB. O início é pelo FDMA, que é a técnica que divide os acessos pela frequência, caracteriza-se pela necessidade de associação de um canal de downlink, comunicação da ERB para o MS, e outro para uplink, comunicação do MS para o ERB, e maior propensão da interferência em canais adjacentes, condições que diminuem a eficiência espectral, conforme é o aproveitamento da largura de banda adquirida em leilão pela operadora, se regulada pela agência, que no caso do Brasil é a Anatel. TDMA separa para cada chamada uma porção de tempo em uma determinada frequência. Divisão de tempo, todas as estações devem estar sincronizadas. No caso do TDMA, os acessos são divididos no tempo, time lost. Essa técnica normalmente é utilizada em sistemas digitais, pois permite mecanismos de detecção e correção de erros, e também é menos suscetível a ruído e interferência, portanto, possui uma eficiência espectral superior ao FDMA. CDMA, usado pelo Bluetooth. Acesso múltiplo por divisão de código. Todas as estações usam a mesma frequência e o mesmo referencial de tempo. Usam uma técnica de espalhamento de espectro. Implica em uma menor taxa de bit, tendo uma taxa de transmissão menor. Porém, é possível falar simultaneamente com outros dispositivos. Cada código também é chamado de chip. São definidos por sequências de bits, que são ortogonais entre si. No modelo do CDMA, acesso múltiplo por divisão de código, se encontra-se ligeira diferença em relação ao FDMA e TDMA. Nesse caso, os acessos estão na mesma frequência e largura de banda, mas são separados por um código único. Os tipos principais são FHSS, frequência de salto do espectro programado, e DSSS, espectro de programação de sequência direta. No entanto, todos os sistemas celulares atuais utilizam o DSSS. A última parte do nome, o acesso múltiplo, apenas mostra que mais de um usuário pode utilizar o sistema ao mesmo tempo.